Olá, o meu nome é Herbert, bem-vindos ao canal. E hoje eu vou começar a compartilhar com vocês a jornada do escritor. Basicamente, alguns vídeos que eu pretendo fazer sobre o meu projeto, que não é o meu projeto atual literário, que é a escrita de um novo livro. Para quem não sabe, eu sou escritor, autor de fantasia, suspense policial, terror, drama e etc. E, recentemente, eu comecei um novo livro. Então vamos conversar um pouquinho sobre como é escrever um novo livro, ou como pelo menos está sendo a minha experiência. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquele like para fortalecer o trabalho e se quiser conhecer algum dos meus livros, tem o link na descrição. Bom, antes de tudo, deixa eu contextualizar para vocês do porquê que eu quis começar a escrever esse livro. Qual foi a minha ideia para ele? Basicamente, desde que eu soube que meu pai estava com câncer, eu tinha uma necessidade muito grande, às vezes, de falar sobre o assunto. Eu conversava com muitas pessoas, conversava com amigos, com a minha namorada, conversava, enfim, desde sempre, eu sempre conversei com todo mundo no trabalho, pessoas próximas, sobre o assunto. Eu, quando conheci minha namorada, eu já cheguei para ela falando no primeiro encontro, tô passando por uma situação difícil em casa, meu pai tá assim, porque eu tinha essa necessidade de compartilhar tudo aquilo que eu estava passando, porque eu acho que é importante. E uma das formas que eu sei me expressar é escrevendo. Por isso que eu gosto de escrever. Por isso que eu gosto de escrever livros, contos, porque eu acho que é importante a gente conseguir trazer ali através de histórias, reflexões, sentimentos, entretenimento, por que não? E dito isso, desde que eu fiquei sabendo do câncer do meu pai e posteriormente sobre a cirurgia que ele deveria fazer para a retirada do tumor, eu basicamente comecei a viver um luto precoce. Sempre que eu estava com meu pai, sempre que eu estava fazendo algo muito específico, como ir ao cinema, assistir um filme em casa, ver um jogo de futebol, coisas que a gente fazia junto, eu ficava pensando, essa pode ser uma das últimas vezes, se não a última vez que eu vou fazer isso com ele. E esse sentimento de luto precoce é muito estranho e eu queria escrever sobre isso especificamente. Só que aí a gente entra numa outra parte. A partir do momento que a gente quer escrever algo relacionado a sentimentos, a experiências que a gente viveu, como que a gente transporta isso para uma ideia de um livro? Uma vez que a gente pode necessariamente fazer, digamos assim, um copia e cola, que por si só acaba sendo algo mais expositivo, porque aí sim você vai estar realmente abrindo um livro da sua vida, ou você pegar essas experiências e transportar para uma outra história diferente, mesmo que exista muita similaridade. A maioria das pessoas fazem isso porque realmente é algo que consegue trazer elementos narrativos para uma experiência vivida que necessariamente não existe, que funciona melhor ali como livro, como filme, como série, como material narrativo no geral. Então, quando eu comecei a pensar sobre como eu escreveria isso, eu fui para muitos caminhos diferentes. Muitos caminhos. Primeiro eu pensei em escrever algo mais de literatura fantástica em si, com um mundo diferente, um mundo muito novo. Depois eu pensei numa fantasia um pouco mais, digamos assim, enxuta, no sentido de ser algo fantástico, mas não tão fantasioso assim, no sentido de escopo de mundo, algo mais próximo até da nossa realidade, um estilo de fantasia como, por exemplo, a gente vê no Estúdio Ghibli, com meu amigo Totoro, a própria Viagem de Chihiro já tem um estilo de fantasia um pouco mais pesado, porque você entra num mundo totalmente diferente, mas ainda assim tem similaridades com o nosso mundo. Além de outros exemplos na própria literatura, a gente tem, por exemplo, isso no Neil Gaiman. Inclusive, foi através do Neil Gaiman que eu comecei a pegar ali a minha referência, da onde eu queria ir, com livros como Coraline, O Oceano no Fim do Mundo. Comecei a pensar para onde eu queria levar essa história. Que sim, eu queria que tivesse uma espécie de elemento lúdico, mas não tanto, porque eu queria que o foco realmente fosse toda a experiência e todos os sentimentos que eu vivi, querendo passar isso para algumas pessoas. E foi aí também que veio na minha cabeça um livro que eu li há algum tempo atrás que eu adoro, que é O Último Adeus. Livro que eu já comentei aqui no canal algumas vezes, porque ele é um livro que traz uma experiência pessoal da autora e ela transporta isso para uma história ali fictícia e transporta isso para uma história fictícia com alguns elementos lúdicos. No caso, o tema ali também é sensível, um tema do irmão que acabou tirando a própria vida, e ela escreve isso. Então, a personagem do livro passou por uma experiência semelhante à dela, mas também tem suas diferenças e o elemento lúdico é colocado. Então, foi mais ou menos por esse caminho que eu queria ir. Só que até chegar nesse caminho, foram muitas reflexões, eu passava dias ali pensando, e assim, a gente pensa muitas vezes de forma até um pouco involuntária. Eu estava no trabalho, às vezes, fazendo meus afazeres, e vinha na minha cabeça uma ideia, aí daqui a pouco eu pensava mais sobre ela, descartava, voltava, e vai indo nesse ritmo.
Até que efetivamente, um certo dia, eu estava pensando sobre o assunto e me veio uma forma ideal do que eu queria escrever. Não vou ainda falar aqui como vai ser essa forma ideal nem nada, porque isso fica para vídeos futuros. Mas a partir do momento que eu tive essa ideia, eu achei importante começar a anotá-la para que eu pudesse realmente desenvolver algo. Então, eu estava ali, né, fazendo meus 15 minutos de café no trabalho, peguei uma folha sulfite, peguei uma caneta e comecei a rascunhar. Desde o que eu queria que acontecesse no início do livro, passando por várias partes importantes até o final. Porque, por mais que isso ainda esteja totalmente dissecado, não esteja ali pontuado, ponto a ponto que eu quero que aconteça em cada capítulo, pelo menos eu tinha uma estrutura a ser seguida. E eu não podia perder aquela ideia, porque por mais que o grosso da ideia fosse mantida na minha cabeça, naquele momento ela estava muito fresca e eu tinha necessidade de escrevê-la. A partir desse momento, eu enfim comecei a escrever um novo livro. No caso, obviamente, eu sentei na frente do computador e até agora eu escrevi o prólogo e o primeiro capítulo. Vamos ver como isso vai desenrolar. Não pretendo que seja um livro grande. Eu tenho um objetivo específico para esse livro, mas antes de comentar sobre esse objetivo, eu preciso ver que forma o livro vai tomar e se eu efetivamente vou conseguir escrevê-lo no tempo que eu pretendo escrever. Conforme eu for avançando na escrita, conforme eu for colocando metas de escrita também, eu vou trazendo aqui para vocês e compartilhando. Claro, desde que vocês gostem desse vídeo. E se gostou, demonstre isso, comente, compartilhe esse vídeo, curta, se não for inscrito, se inscreva no canal, beleza? É isso, vou ficando por aqui, fique bem, até a próxima e tchau, tchau.